Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou fazer uma gravação, uma nova gravação, porque a primeira não teve uma qualidade boa. Até que teve, mas eu não consegui carregar o áudio, carregar o vídeo, então vou fazer novamente. Bem, vamos falar de interpretação do laudo de análise de solo. Primeiro, depois que recebermos o laudo de análise de solo, temos que interpretar. Então, o objetivo aqui é interpretar o laudo de análise solo. E vocês vão precisar disso para tomar decisões de campo lá na hora de adubar as culturas, de fazer o correto manejo da adubação delas. Então, vocês precisam de computadores, calculadoras ou celular e o caderno, tudo anotado, organizado aí no seu caderno. Pois bem, pessoal, aqui está o laudo de análise de solo. Análise química do solo. Aqui não possui resultado de análise física do solo. A análise física do solo analisa, determina a textura do solo. A textura é um balanço existente entre o teor de argila, de areia e de silt. Aqui, pessoal, um solo possui a mistura de areia, silt e argila. Quando eu somo os três componentes, deve fechar 100% do solo. Então, se você pegar uma análise física do solo, e nessa análise física do solo, tiver 50% aqui, ó, é um exemplo que eu estou te dando aqui, 50%, é percentual de argila, 50% de argila. Esse 50% de argila equivale a essa linha aqui no triângulo textural, ó. Tá? Essa linha aqui, ó, é de cara, o teor de argila. Se nesse laudo de análise de solo, além dos 50% do teor de argila, contiver agora silt, se tiver nele 20% de silt, aqui o 20. E aí o 20 equivale a essa linha aqui, ó, do silt. 20% de silt é essa linha aqui, tá? Então agora eu tenho 50 de argila, 20 de silt. Se eu somar 50 com 20, dá 70. Falta 30 para completar os 100. Então, se você for lá na escala de areia, tá aqui a escala de areia, você vai no 30. Então, aqui equivale a 30% de areia. Então, você pega essa linha aqui, ó, e você vai cruzar ela justamente aqui, na intersecção das três linhas. Bem aqui, exatamente aqui. Então, nesse ponto, onde cruza a linha da argila, a linha do silt e a linha da areia, nesse ponto é onde que equivale a textura do solo. Então, aqui está a textura do solo. E nesse ponto aqui, está escrito argila. Então, é um solo argiloso. Se a intersecção dos três pontos fosse aqui em cima, se fosse aqui, ou em qualquer outro ponto acima dessa linha mais grossa aqui, ó, seria muito argilosa. Se fosse a intersecção das três linhas, fosse aqui, ó, por exemplo, seria um solo franco-siltoso. Então, quer dizer, fraco de silt. Franco-argiloso, fraco de argila, tá? Então, espero que tenha entendido. Isso é o triângulo das classes texturais do solo. Esse triângulo, pessoal, está na página, aqui na última página da quinta aproximação, ó, certo? 322. Vamos lá para a interpretação novamente agora, então. Bem, então eu falei da análise física. A análise física, ela pode vir aqui no laudo de análise química. Esse aqui é um laudo de análise química. Então, nesse laudo de análise química, deve possuir os dados químicos e pode vir também, se você como assistente técnico solicitar, deve vir também a análise física, se for solicitado. Quando está esse NS aqui, ó, quer dizer não solicitado. Então tá aqui as abreviações, tá a legenda. Então, um laudo de análise química e de física, tanto faz, possui um cabeçalho com as informações do agricultor, do proprietário, do solicitante, do assistente técnico, do talhão, da data, telefone, enfim, identificação da amostra, tá? Bem, agora
Bom, essa identificação ela é igual para a análise química e para a análise física. Agora, dentro da análise química, aqui, nós temos o pH do solo, pH em água. O que quer dizer pH em água? pH determinado em água, porque existe o pH determinado em cloreto de cálcio, existe o pH determinado em cloreto de potássio, tá? Então, nesse caso aqui, pH em água. É uma metodologia que se usa para o estado de Goiás e Minas Gerais. Bem, ainda existe o teor de fósforo. Tem o fósforo, que é o P. Melish, esse Me aqui significa Melish, é o método de extração do fósforo. Como que extrai o fósforo do solo? Através de Melish. Melish é o nome do pesquisador que descobriu isso, usa uma mistura de ácido. Tem o fósforo remanescente, que é um outro método. Tem o fósforo resina, que é um outro método. Então, foi solicitado aqui o método de determinação de fósforo via Melish. E não foi solicitado, não solicitado remanescente, não solicitado resina. Não solicitada a análise de sódio, tá aqui. E aí possui os dados, as informações de potássio e de enxofre. Sulfato, aqui ó, isso aqui é um sulfato, enxofre. Tudo em miligramas por decímetro cúbico. Aqui nós temos o teor de potássio também, só que agora em centimol de cargas por decímetro cúbico. O de cálcio também, de magnésio também, de acidez trocável, que é alumínio também, e de acidez potencial, que é o somatório de hidrogênio mais alumínio também. Tudo em centimols de carga por decímetro cúbico. Nós temos ainda o teor de matéria orgânica, que aqui está na unidade de DAG por quilograma, ou percentagem, tá? Vocês vão ver isso quando for fazer cálculos de física, transformações de unidade, tá? Ainda tem-se no laudo de análise química do solo, laudo completo, Muitas provas eu vou aplicar para vocês aí, somente com essas informações aqui, dessa linha de cima, desse quadradinho de cima aqui, ó. Tá? Somente com isso. E vocês terão de calcular e encontrar esses atributos aqui, ó. O que é isso? Soma de bases. 4,94. Aqui, esse valor ele é em centimol, tá? 4,97, desculpa. 4,97. O que? Centimols de carga por decímetro cúbico. Essa é a unidade, ó. Como que chegou nesse valor? Eu dei isso no terceiro e no quarto encontro. Vocês têm que assistir novamente esses vídeos do terceiro e do quarto encontro. Se ficar com preguiça, não vai entender bem. Então, como que eu cheguei nesse valor de 4,97? Somando tudo que está em centimols aqui, ó, tudo que se refere às bases. O teor de potássio, o de cálcio, o de potássio, o de cálcio e o de magnésio, tá? Vai dar esse valor. A CTC efetiva tá em um dos vídeos que eu mencionei agora, no terceiro ou no quarto encontro. A CTC total também. Aqui nós temos a saturação de bases, que você também calcula e precisa saber para fazer o cálculo de calagem. Isso está em percentagem. Aqui nós temos a saturação de alumínio, que também está em percentagem. Está no terceiro e no quarto vídeo lá. Desculpa, no terceiro e no quarto encontro. Eu mostro isso lá, como calcular isso. E vocês precisam, tá? Nós temos as relações entre as bases. O que significa isso? Cálcio dividido por magnésio. É isso, que dá 3,4. Ah, mas que jeito? Aqui, ó. Cálcio dividido por magnésio. Dá 3,4. Se eu pegar cálcio dividido por potássio. Ora, cálcio dividido por potássio. Dá 6. Entendeu? Então, agora eu tenho as outras relações. Magnésio, potássio. O somatório de magnésio mais cálcio dividido por potássio. Aqui eu tenho a relação de cálcio pela CTC total. Então, é o teor de cálcio dividido pela CTC total. Como está em percento, você multiplica por 100. Aí vai dar 36. Se não multiplicar por 100, vai dar 0,36. Vai pausando o vídeo, vai fazendo a conta, o cálculo numa calculadora. Você precisa de fazer isso, senão não aprende, tá? Bem, e aí você tem as outras relações, ó, cálcio, magnésio com a CTC,
acidez potencial com CTC, enfim, estão todas. Aqui ainda nós temos os teores determinados de micronutrientes de boro, cobre, ferro, manganês e zinco na unidade de miligramas por decímetro cúbico. E aí eles estão aqui, tá? Agora vamos interpretar. Então isso aqui é o laudo da análise do solo. Agora vocês têm que interpretar. O que é interpretar? Preste atenção. O que é interpretar? Interpretar é dizer se esses valores que eu mencionei para você, todinho agora aqui para vocês, se esses valores estão em níveis baixo, médio, bom, alto, muito bom, enfim, no solo. Níveis ou disponibilidade, média, baixa, alta no solo. Enfim, você vai interpretar isso. De que forma? De que forma? Olhando na quinta aproximação. Aqui, ó. Quinta aproximação. Já mostrei para você. Capítulo 5, página 30. Quinta aproximação. A primeira tabela, o quadro, né? O primeiro quadro, 5.1, as classes de interpretação para acidez ativa, que é concentração de hidrogênios no solo, de H+. Então, isso é pH. E nós vamos para a classificação agronômica. Classificação agronômica, não na classificação química. Quando você estiver fazendo aula de química, aí é na química. Aqui para nós é na agronômica. Então, veja como é fácil. Olha só, eu tenho aqui esse exercício. Veja esse exercício. É um outro exercício diferente do que eu já passei para vocês fazerem, que está aí. Veja, aqui está um laudo de análise solo parecido com este. Só que só tem essas informações aqui, como eu falei para você, ó. Só essas desse quadradinho aqui. Então, voltemos para cá. Então, está aqui, tá? Além dos micronutrientes, né? Então, olha só, o pH em água é 5.2. Qual que é a interpretação desse pH em água? Que ó, você tem que interpretar ele. Acidez do solo, pH em água, interpretação. Aqui o valor, você tem que preencher com esse valor aqui. Qual que é a interpretação do pH em água? Simples, você vai lá na quinta aproximação, presta atenção. Você vem aqui na quinta aproximação, na página 30, que é no capítulo de interpretação, vai aonde que está falando da acidez ativa. Não é acidez ativa que eu estou querendo? Acidez ativa do solo, ó, pH do solo, 5.2. Então agora você vem aqui, 5.2, classificação agronômica. 5.2 está em que intervalo destes daqui? Aqui, né? Entre 4,5 e 5.4. É aqui que está o 5.2. Então, portanto, a classificação agronômica do pH daquele solo é baixo. Você vem aqui e escreve interpretação. Baixo. Ó, baixo. pH baixo. Pronto. Feito. Agora, vamos fazer para o fósforo, que é um pouquinho mais chato. Vamos fazer por fósforo. Vai lá no laudo de análise sólido do exercício. Tá aqui. 8 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Tá? Isso é determinado via Melish. Os laudos de análise sólido vem escrito aqui, ó, determinação Melish. Tá? É a forma de extrair o fósforo. E o potássio também, aqui, ó, via Melish, que é essa mistura de ácidos aqui. Bem, vamos voltar aqui para o exercício. 8. Como que você faz para saber se isso está baixo, médio ou alto? Se a disponibilidade do fósforo está baixo, médio ou alto? Bem, para isso você precisa de saber da textura do solo. Você precisa de saber a textura do solo. Eu dei para você aqui que possui 58% de argila. Que textura é essa? 58% de argila. Vamos lá na final da quinta aproximação. Olha aqui o triângulo textural. 58% de argila, quase 60%. Então tá aqui assim, ó, argila. Ele tá nesse patamar aqui, ó. Então, como não falou no teor de areia, tudo que está aqui dentro, né, aqui dentro é paralelo a essa linha, né, que equivale a 58, é onde que está constando, né, o teor de argila. Então, ele está aqui dentro, ó, tá aqui, em algum local aqui, que eu estou falando só no 58 de argila. Né, o 58 está aqui, ó, quase 60. Então, é um solo argiloso. É um solo com teor de argila.
né? Tá escrito aqui argiloso, né? Bem, você agora já sabe que é argiloso. Então, agora, vamos lá, voltar na página 30. Deixa eu digitar aqui. Vamos descer aqui. Agora você vai você vai procurar a tabela de interpretação de fósforo. É esse quadro 5.3. Classe de interpretação da disponibilidade de fósforo, de acordo com o teor de argila do solo. Viu? Só que aqui você tem dois, para fósforo remanescente e para e fósforo em meliche, teor de argila, desculpa. Você não vai usar esses valores aqui, fazendo aqui o curso nível técnico, tá? Isso aqui só na graduação eu explico. Então, você vai utilizar esses valores aqui para determinar o nível de disponibilidade de fósforo. Então, nós vimos no laudo de análise de solo que o solo possui 58% de argila e possui 8 mg de fósforo. Como que você interpreta isso agora? Bem, então, 8. Então, primeira coisa, você tem 58% de argila. Tá aqui, ó, 58% de argila. Você precisa disso. Agora você vai lá na tabela e vê onde que está aqui, ó, teor de argila. 58 está em que intervalo? Está aqui, né, entre 35 e 60. Não é isso? É neste intervalo. Então, você vai ter que achar o 8 neste intervalo aqui, ó. O 8, por que o 8? O 8 porque é 8 miligramas de fósforo. Então, você tem que achar esse 8 aqui nessa linha que equivale a 58% de argila. Onde está o 8 aqui? Opa, aqui 8 miligramas. Então, se está 8 miligramas, equivale a essa coluna toda. E nessa coluna quer dizer que é baixo. Pronto, você acabou de interpretar. Esse é para o fósforo, é o mais difícil. O restante, tudo mais fácil, tá? Então, a interpretação de fósforo é baixa. Baixo. Então, o fósforo está baixo. Agora, eu vou fazer somente para... vou fazer aqui para o potássio. Vou fazer para o potássio de maneira mais rápida. Qual que é o valor de potássio? Bom, o potássio aqui, você... Primeiro, vai lá na tabela de interpretação do potássio. Qual é a tabela de interpretação do potássio? É esta aqui, ó. Se você ler aqui, ó, classe de interpretação para disponibilidade de fósforo, de acordo com o teor de argila e fósforo remanescente, e para potássio. Então, é nessa mesma tabela. E está aqui. E nessa tabela, os teores de potássio estão em miligramas por decímetro cúbico. Miligramas por decímetro cúbico. Então, você vai utilizar o valor de potássio no laudo de análise de solo, que está em miligramas por decímetro cúbico, que aí você vai usar nesta linha aqui, ó. Vai buscar nesta linha aí. Então, vamos lá. Olha aqui o exercício. Qual que é o teor de potássio em miligramas por decímetro cúbico? Não é este. Aqui ainda está, nós vamos preencher. É este daqui, ó. É o 102 miligramas por decímetro cúbico. O que você faz agora? Vai aqui no quadro, né, de interpretação do nível de potássio e vê onde está o 102. Onde está o 102? Aqui, ó, entre 71 e 120. Se está entre 71 e 120, o teor, a disponibilidade, o nível de potássio no solo, porque a análise é do solo, é bom ou boa. Disponibilidade boa. O que você faz? Anota aqui, ó. Vem cá e anota aqui, ó. Boa. Entendeu? Essa é a disponibilidade de potássio, tá? Agora, o cálcio. Vamos para o cálcio. Aqui o cálcio. Você olha no laudo de análise de solo, qual que é o teor de cálcio no solo? 3,4 centimols de carga por decímetro cúbico. 3,4 centimols de carga por decímetro cúbico. Tem que ser em centimols. Por quê? Porque se você procurar na tabela de interpretação de cálcio, é esta. Veja, quadro 5.2. Classes de interpretação da fertilidade do solo para a matéria orgânica e para o complexo de troca de cátions. Então, o cálcio está aqui. Cálcio trocável, que é o Ca2+. Qual que é a unidade? Centimols de carga por decímetro cúbico. Então, você vai procurar determinar o cálcio, é nesta linha do cálcio. Qual é o valor de cálcio que está no laudo de análise de solo?
3,4 centimols de carga por decímetro cúbico. Onde é que está o 3,4? O 3,4 está aqui, ó. Aqui o 3,4 está aqui dentro, entre 2,4 e 4. Então, o cálcio a disponibilidade dele está boa. Bom. O que você faz? Coloca aqui, ó. Boa. Entendeu? Assim você deve fazer para todos. Para todos. Vai chegar num ponto que você vai ter que fazer para a soma de bases, para a CTC efetiva, para a CTC total, para a acidez potencial, acidez trocável, para a saturação de bases, a saturação de alumínio. Só que nesse laudo aqui não possui essas informações já calculadas, não. Não possui, não possui. E você tem que calcular. Para isso, você tem que voltar lá nos vídeos do terceiro e do quarto encontro e rever como que calcula. Ah, mas é difícil, é isso mesmo, tem que fazer. Você é um técnico em agropecuária. Se não souber fazer, não merece o nome. Tem que saber fazer. Como que você vai fazer um cálculo de adubação? Não é? Então, tá aqui. Você tem que calcular esses atributos para fazer prova, porque eu te dei só isso. Agora, quando vem em um laudo de análise de solo completo de laboratórios, os laboratórios te soltam essa informação aí, ó. Soma de base, CTC efetiva, CTC total, saturação de base, saturação de alumínio, as relações, está aqui calculado. Já está calculado. Ah, então você pode testar? Pode, deve testar. Pega a calculadora aí, pega as equaçõezinhas, vê o vídeo do terceiro e quarto encontro e vai testando. Vai somando as bases, soma as bases para você ver. Ó. Quem é as bases? 0,57, 3,4, 1. Soma tudo, você vai ver que é a soma de bases. E aí tem que bater com esse valor aqui, ó, né? Então, vai fazendo isso daí. Determina a saturação de base, determina a CTC efetiva, a CTC total. Pode fazer aí, né? Pega a calculadora e vai fazendo para você testar. E aí depois você vem aqui e faz para este. E vem cá e coloca o valor dele aqui, ó. Qual que é o valor da soma de bases? Não sei. XXX centimols. Aí você põe ele aí, né? Aqui, qual que é o valor do CTC efetiva? Não sei. Qual que é o valor do CTC total? Não sei, você vai calcular. Qual que é o valor do trocável? Também não sei, você vai calcular. Qual que é o valor potencial? Também não sei, você vai calcular. Da saturação de alumínio também você vai calcular. E da saturação de base também você vai calcular. Todos esses xzinhos. Depois que calculou, você vai interpretar da mesma forma como foi feito aqui, ó. De que forma? Olhando aqui, ó. Aqui eles aqui, soma de base, CTC efetiva, CTC total, saturação de base. E dizer se está muito baixo, médio, bom, tá? É isso. Pessoal, um ressalto aqui. Tá vendo esse doisinho? O que é esse doisinho aí sobrescrito? Só você olhar aqui, ó. Aqui tá um umzinho, aqui tá o doisinho. O que quer dizer isso? É o limite superior dessa classe que indica o nível crítico. Ou seja, nessa coluna aqui é o nível crítico mínimo que o solo deve possuir para uma boa disponibilidade do nutriente para a planta. É nesses valores. Então, traduzindo em miúdos, se o solo apresentar estes valores aqui, está bom. Então, você já atende o básico da cultura, tá? Então, se o cálcio lá no solo tiver 2,4 centimols de cálcio, tá beleza de cálcio, né? Então, no nível médio já é algo aceitável. Ah, posso elevar mais um pouquinho? Pode sim, pode chegar até 4. Aí é bom, né? Quanto mais cálcio, melhor. Mas é que, nessa coluna, se tudo estiver abaixo disso, se estiver abaixo disso é porque está faltando. Então, você tem que colocar fertilizante, calcário, tudo para elevar os níveis desses nutrientes e desses atributos, tá? Beleza. Agora, nós temos aqui também a tabela ou o quadro 5.4 que interpreta os valores de enxofre em miligramas por decímetro cúbico, dizer se está baixo, médio, bom ou alto. E nós temos ainda, por último, a de micronutrientes. Da mesma forma, muito simples, olha lá. Vem aqui, ó,
Qual é o valor de ferro? 20 miligramas por decímetro cúbico. Vem aqui, 20 miligramas por decímetro cúbico de ferro. 20 está onde? Está aqui, ó, né? Então, o teor de ferro no solo é médio. Então, você pode fazer isso para todos aí. Eu nem coloquei eles aqui, os micros, mas você pode fazer. Uma hora vai aparecer, tá? É assim que interpreta. Tudo bem? Ah, bem. Então, no laudo de análise de solo, além de calcular, tá vendo que ele já calcula? Existem alguns laudos que já traz interpretado para você. Olha que maravilha, que bonitinho, né? O fertigrama. Muito bom. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, existem laboratórios que não trazem esse cálculo. Aí você tem que fazer a manobra de interpretar, utilizar aqui, ó. Pega o valor lá no laudo e olha se está baixo, médio ou alto. Beleza? Mas olha que maravilha, está aqui interpretado. Veja o potássio. Vamos caçar um aqui. Vamos caçar a saturação de bases. O V%, saturação de bases. E ele está dizendo que aqui, essa barrinha está dizendo que está em nível médio. Já está interpretado. Vamos conferir? Saturação de base, está dizendo que está médio. Qual é o valor da saturação de bases? Aqui, ela. 53%. Vamos interpretar. Saturação de base. Vamos caçar, procurar aqui o quadro. Achei, é esse daqui. Saturação por bases, o V%. 53 é o valor. Lembra que está lá no laudo? Aqui, 53 é o valor. Então, qual que é a classe de interpretação dos 53? Ele está aqui dentro, entre 40 e 60. Portanto, é médio. Olha só, deu certinho lá, ó. Médio, saturação de bases. Cadê aqui? Aqui, médio. Beleza? Então, ok. É isso. Isto é interpretação de análise do solo. É assim que você vai resolver seus exercícios aí, ó. Tá? Que bom.